Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Muitos cristãos expressam a frustração, não consigo ouvir a voz de Deus. Em meio ao barulho do mundo em que nós estamos vivendo, ouvir a voz de Deus parece difícil. Nossas próprias distrações podem parecer cada dia mais nos afastar da presença de Deus, discernir a direção. Jesus, no entanto, afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos abrir livro de João, capítulo 10, versículo de número 27. Olha o que está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, a verdadeira ovelha, elas ouvem a voz de Deus. Nós conhecemos a sua voz. Ele nos conhece, nós o seguimos. É o que nós acabamos de ler. Nós seguimos. Mas onde está a nossa audição apurada para poder ouvir a voz de Deus? Talvez a dificuldade não esteja na capacidade de Deus falar, mas na nossa capacidade de ouvir Deus falando. Não é Deus falar, somos nós que não estamos ouvindo, nossos ouvidos não estão calibrados, conectados naquilo que Deus está falando ou da maneira que Ele está falando. Como podemos sintonizar nossos ouvidos espirituais? Primeiro ponto, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Ouvir a Deus flui de um relacionamento íntimo. Quanto mais tempo passamos com Ele em oração e adoração, mais familiarizado ficamos com a sua voz. Como está o nosso relacionamento, o seu relacionamento com Deus? Você tem orado, você tem buscado a sua presença, tem lido a sua palavra? Ou você está preso nas distrações? O mundo está aí. E muitas vezes nós ficamos tão presos nas situações que nós esquecemos que não pode haver comunicação se não houver um relacionamento íntimo. Porque para que haja comunicação eu preciso falar, alguém precisa ouvir, depois essa pessoa responde e eu falo. Se só eu falo, não está tendo uma comunicação, porque eu preciso ouvir. Jesus aqui, ele está no meio do seu povo. Jesus, ele é um bom pastor, mas ele se coloca acima dos pastores da época, porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele fala isso com contraste aos estranhos, porque a ovelha ela não consegue ouvir e deve até fugir da voz daquele que não é o pastor. Mas nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o nosso verdadeiro pastor, com Jesus. Este versículo responde a uma das maiores perguntas: como sei que é Deus que está falando comigo? A resposta de Jesus não se baseia em emoções ou sons audíveis, mas sim numa relacionamento, conhecimento e identidade. Irmão, nós precisamos ter relação com Cristo, conhecimento de Cristo, nos identificarmos com Ele. As minhas ovelhas, olha o que a palavra nos diz. A identificação é sobre pertencimento. Se você pertence a Ele, há uma sintonia natural, mas se você sente que não ouve, pode ser um sinal que a distância na relação é grande ou que você está tentando ouvir com os ouvidos errados. Irmãos, relacionamento. Se você, primeiro ponto, você tem certeza que pertence a Cristo, mas se você pertence a Cristo, por onde você tem andado, se relacionado, o que você tem ouvido? Elas ouvem a voz de Deus. A palavra de Deus, a principal forma de Deus falar hoje é através da Bíblia. A principal forma de Deus falar é através
da Bíblia. Deus não usa outras fontes alternativas. Ele deixou a Bíblia, como nós costumamos falar, o manual para nós. Leia com expectativa, pedindo ao Espírito Santo que aplique em seu coração. Nós precisamos ler a Bíblia com a certeza de que o Espírito Santo vai falar conosco. A Bíblia, palavra ouvir no hebraico e em grego, não significa apenas captar som, mas significa obedecer, compreender e acolher. Nós precisamos obedecer, compreender e acolher. Muitas vezes Deus já falou, mas você ainda não obedeceu. Então parece que ele está calado. Irmãos, muitas vezes Deus já falou, mas nós não queremos obedecer. E aí, enquanto a gente não obedece, ele parece que permanece calado. A voz de Deus raramente é um som físico. Geralmente ele fala através da palavra escrita, a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Da consciência, das circunstâncias ou conselho de pessoas sábias e do impulso do Espírito Santo. Se você não lê a Bíblia, está desligado o principal canal de Deus falar. Irmãos, poucas vezes Deus vai usar outras fontes. Poucas vezes Deus vai usar outros meios para falar. Ele sempre vai usar a Bíblia. Eu conheço. Irmãos, se nós não obedecermos, não ouviremos a voz de Deus. A disposição de obedecer ao que já sabemos ser a vontade de Deus aguça nossa sensibilidade para ouvir mais. Nós precisamos obedecer a Deus para ouvir a sua voz. Eu conheço. É uma via de mão dupla. Ele te conhece profundamente. Sabe suas fraquezas, dores, sonhos, necessidades. Deus sabe tudo a nosso respeito. Mas também implica que você o conhece. Você só conhece a voz de alguém que conhece bem você. Se você não sabe quem Deus é, sua natureza, seus princípios, você não vai reconhecê-lo. Irmãos, se nós não temos uma intimidade com Deus, nós não vamos reconhecer a sua voz. É necessário reconhecer a voz de Deus. É necessário esperarmos Deus falar. A palavra de Deus ela é o principal caminho. É necessário ficarmos em silêncio e quietude. Desligue as distrações do mundo e da mente. Reserve tempo para ficar em silêncio diante de Deus, apenas ouvindo. Tire um período de oração apenas para ouvir. Fale com Deus, mas não peça não, porque ultimamente as nossas orações têm sido só pedir. Agora você tem guardado um tempo para ouvir a voz de Deus, através de uma leitura da Bíblia, através de um louvor. Deus fala conosco. Deus fala conosco. O fruto de ouvir a voz de Deus é a obediência. Se você ouve e não anda, ou anda para os lugares contrários ao que ele ensina, provavelmente não está o ouvindo bem. O seguimento é a confirmação da audição. Este é o problema, a confirmação da nossa audição. Muitas vezes nós andamos em lugares que Deus não permite, não quer que nós estejamos, e aí a gente quer ouvir a voz de Deus. Não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir se nós estivermos no lugar certo. E onde é o lugar certo, pastor? Na sua presença, buscando a sua face. Porque muitas das vezes nós andamos por lugares que atrapalham o agir de Deus. Por que você pode estar sentindo que não ouve Deus? Muito simples. Se você se identifica com a frase, não consigo ouvir a voz de Deus, vou te dar aqui alguns pontos, algumas coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Ruídos de fundo. Você está consumindo tanta informação nas redes sociais, notícias e barulhos, que seu espírito ficou surdo. É preciso silenciar para ouvir. Irmãos, tem tanta gente falando que Deus não falou, tanto nas igrejas
E principalmente nas redes sociais, está cheio de pessoas que se dizem cristãs, falando que Deus nunca falou. E isso está sendo um barulho, um ruído que está impedindo você de ouvir a Deus. Desobediência anterior. Deus já falou algo que você ainda não fez. Ele não costuma falar novas instruções enquanto a última ordem não foi cumprida. Faça uma autoanálise, veja se Deus já falou com você e você ainda não cumpriu. Expectativa errada. Muitas das vezes o profeta entra na caverna e a Bíblia vai dizer que veio fogo, veio vento, mas Deus fala de forma suave e tranquila. Muitas vezes nós queremos um milagre grande e espetacular, mas Deus costuma falar em sussurro. Às vezes a gente está querendo algo grandioso e Deus já falou baixinho, sussurrando aos nossos ouvidos. Distância. A intimidade gera audição corrompida. A distância, quanto menos você busca a Deus, menos você o reconhece. Irmãos, ter intimidade com Deus nos gera uma audição bem calibrada. É necessário estarmos buscando a voz do Senhor. É necessário estarmos buscando a presença de Deus. Na prática, para começar a ouvir a voz de Deus, mude a sua abordagem. Não vá até Deus apenas pedindo, vá para conversar e principalmente para ler a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus escrita. Se você a ler, você vai estar ouvindo Deus falar. Comece a obedecer o que ele já está escrito e a sua capacidade de ouvir orientações específicas vai aumentar. A intimidade é o segredo. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Você quer ter intimidade com Ele? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a capacidade de ouvir a Tua voz. Permita, Senhor amado, que nós desliguemos todas as distrações, aquilo que nos afasta da Tua presença. Quantas coisas nas redes sociais, Senhor, que nós vemos, ouvimos, que estão fora, Senhor, da Tua palavra, não estão de acordo com aquilo que Tu deixou para nós. Nos ajuda, Senhor, a discernir, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos instrua, Pai, a ouvirmos a Tua voz, a voltarmos para o aprisco e ouvirmos, Senhor, a Tua voz. Em nome de Jesus, nos ensine e nos capacite a permanecermos diante de Ti, em nome de Jesus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, avalie essas áreas. Invista em seu relacionamento com Ele. Mergulhe na palavra. Busque a quietude e esteja disposto a obedecer. As ovelhas ouvem a voz do seu Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.